Vem, Espírito Santo, com visão espiritual, e nos libertar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as súplicas, que em nossa necessidade vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Dá uma olhadinha do seu lado direito e veja aí que com os olhos da fé, se não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, que são as da guarda, está aí do seu lado. Vamos falar com ele? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queremos pedir também que São Miguel Arcanjo possa acampar nas nossas casas, nesse momento de oração, nesse momento de partilha da palavra, da pregação. São Miguel Arcanjo acampe com seus anjos bons, colocando em fuga toda e qualquer influências malignas, diabólicas, espíritos das trevas, que tentam nos prejudicar, que tentam nos perturbar. Pedimos a São Miguel Arcanjo que nos defenda de todo perigo, de todo mal, seja eles visíveis ou invisíveis, carnal ou espiritual. Amém. Pega aí a palavra João, capítulo 14. João 14, versículo 1 ao 4. João 14, 1 ao 4. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E inicia o primeiro versículo dizendo: não perturbe o seu coração. A gente lembra então da palavra de hoje, do Evangelho, da liturgia deste domingo. Aquela agitação, aquele mar agitado, aquele medo até mesmo do próprio Jesus que vinha caminhando sobre as águas. E a palavra de Deus é: não perturbe o coração. Creia em Deus, né? Creia também em mim. Eu não vou me deter no contexto dessa riquíssima palavra, capítulo 14. Todos os capítulos da Bíblia é palavra de Deus, mas esse capítulo 14 aqui ele tem promessas, ele tem um lindo contexto. Eu não vou me deter no contexto, nem no antes, nem no depois. Eu quero me deter naquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, me chamou a atenção, que é no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Logo, quando a Áurea me convidou, me chamou, logo me veio essa moção, que nós chamamos, né, na renovação de moção. Esse rema, quando o Espírito Santo nos dá uma direção. E a moção é essa casa, né? Eu até coloquei a volta para casa, mas no sentido assim, de lar, de casa. A nossa casa, o nosso lugar, o nosso lar. Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Para dizer o seguinte: tem lugar para você,
tem lugar para mim, tem lugar para todos nós na casa de Deus. Ele ainda aponta para os discípulos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas vamos ficar então, refletir um pouco sobre essa questão da morada, da estadia, da morada. E eu fui me lembrando, me recordando, neste versículo, toda a agitação do dia a dia de uma cidade grande ou pequena. Toda a agitação, toda a correria. E aí o Espírito Santo foi me levando a algumas experiências que eu passei. Por exemplo, quando a gente sai do trabalho, eu passava pelo menos 4 horas nos coletivos, né? No trem, metrô, ônibus, na volta e na ida. Na ida e na volta. E quando eu saía do trabalho, saía do serviço, qual era a minha vontade? A minha vontade era de chegar em casa. A minha vontade era de estar em casa, de poder chegar em casa o mais rápido possível. Por isso, aquela correria, não quer perder um segundo, quer entrar no ônibus, quer entrar no trem, e a gente percebe isso, porque nós queremos ir para casa. Porque a casa é o nosso lar, é o lugar onde a gente, vamos dizer assim, podemos descansar. A casa é lá que é onde nós relaxamos, onde nós nos sentimos à vontade. Ao chegar em casa, a gente tira a roupa, a gente tira o chulé, a gente tira, né, aquele peso, aquela roupa, aquele cansaço, aquele suor, a gente toma banho, a gente se deita no sofá ou na cama, no chão, mas em casa a gente se sente bem. Se uma pessoa não se sente bem em casa, que se sente mais bem num bar ou na rua, tem alguma coisa errada. Precisa de exorcismo. Essa pessoa, essa família precisa de exorcismo. Ou de oração por cura e libertação. Porque um lugar que a gente se sente bem e deve sentir bem é no lar, é em casa. E aí o Espírito Santo foi me levando a essas experiências. Você imagina, eu que andei pelas ruas, visitando os moradores de rua, em alguns momentos, anunciando a palavra para eles, rezando com eles, levando ali um alimento com os irmãos para os moradores de rua. E naquele momento em que eu partilhava a palavra com os moradores de rua, e no momento em que eu servia com os irmãos um café, um pão, me vinha muito essa questão do lar, né? da casa. Eu percebia que aquele povo, eles não tinham lar. O seu lar é a rua. Eles não tinham onde repousar, onde descansar. Um lugar seguro. Então é uma vida agitada, é uma vida sem perspectiva, é uma vida sem esperança, porque a pessoa perde a esperança, sem visão, porque ela não enxerga o caminho. O caminho que o capítulo 14 aqui fala, o próprio título é Jesus, único caminho. E existe um caminho, esse caminho tende a nos levar a um lugar, tende a nos levar para a nossa moradia, para a nossa casa, a morada eterna. Então, por mais que você tenha a sua morada aqui, diz que o sonho do brasileiro é ter a sua casa própria. Independente que seja a sua casa própria, ou que seja uma casa de aluguel, mas quando você volta para casa, de algum lugar, da escola, do trabalho, enfim, da rua, ali é o seu lugar. Ali é o lugar do repouso, o lugar do descanso. Não é? É nesse lugar que nós sentimos a vontade. Então, essa emoção que o Espírito Santo me dava, de que nós temos um lar, nós temos uma casa, né? Nós temos uma morada eterna prometida por Jesus. E, com certeza, o céu está olhando para nós, os santos, que conquistaram essa morada, que mereceram. Claro, Jesus conquistou para nós, mas nós precisamos da chave. É como diz aquela música, qual é a chave? Né? Qual é a chave, qual é o segredo? Nós precisamos da chave para entrar nessa morada. A fidelidade a Deus, a observância dos mandamentos, como ele vai dizer
aqui nesse capítulo inteiro, no contexto. O amor e a amizade com o Senhor. Este caminho que nos leva a esta moradia eterna. No final do século I, no final do século I, o século II, ainda no tempo do mártir, o bispo, e fugiu o nome dele agora, deixa eu ver se eu me lembro, mas enfim, a igreja ensinava que em relação ao sabate, né, o famoso sabate, o descanso do sábado, que tão esperado, tão desejado pelo povo judeu, pelo povo de Deus, e passando de geração em geração, o povo ainda procura esse descanso, ainda busca, para nós, o domingo, né, o dia do Senhor, o dia do descanso, mas no sentido figurado, né, nós só vamos descansar no final de um dia de trabalho. Nós só vamos descansar quando nós chegarmos lá. Quando nós chegarmos lá. São Paulo vai dizer assim, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Né? Combati o bom combate, guardei a fé. Né? Para dizer o seguinte, né? Eu conquistei, agora eu vou entrar no descanso. Né? Vai dizer Apocalipse 21, no capítulo 21, no versículo 4, lá Deus enxugará as nossas lágrimas. Ele enxugará as nossas lágrimas. Não terá mais dor, não terá mais Covid, nem 19, nem 20, nem 18. Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Deus vai nos consolar. Lá é o lugar do descanso, depois de um dia de trabalho, depois de uma jornada. E por isso que nós não podemos desanimar. Por isso que nós não podemos desistir. Por isso que nós temos que olhar a palavra de Deus, o que está por trás da palavra, por trás da letra, é a pessoa de Jesus, que nos transmite por meio do Espírito Santo, que faz viva essa palavra no meio de nós. Então, quando ele diz sobre as moradas, as casas, né, nós precisamos ter esse desejo de estar, de adentrar nesta moradia, né, adentrar nesta casa. Se nós, como eu falei no início, se nós nos sentimos bem, né, voltar para casa, entrar em nossa casa, se ali, né, essa casa aqui na terra, temporária, passageira, se nós já nos sentimos bem à vontade, se já é, entre aspas, um conforto para nós, imagine entrar nas moradas eternas. Nesta casa que Jesus prometeu, eu vou preparar um lugar para vocês lá. Dom Bosco teve algumas visões, muitas visões, e algumas delas ele via uma cidade, casas lindas, dizia São João Bosco. Eu penso que toda a riqueza desse mundo não daria para construir uma menor daquelas casas que eu vi. As casas lindas, né? Uma cidade linda, que Dom Bosco presenciou. Mas nós precisamos, então, olhar com esse olhar, com essa visão, né? Com essa perspectiva, essa expectativa da nossa moradia. Porque aqui na Terra, tudo passa. Aquilo que nós construímos aqui vai passar. Não importa a casa, seja ela uma casa, um casarão, seja ela uma mansão, ou seja ela um barraco, seja ela uma casa mais simples, mais humilde, tudo vai passar. Nós precisamos entrar nessa dimensão espiritual, né? Vai passar, meditar isso, nos leva, né, até o terceiro céu, nos aproxima de Jesus, nos aproxima de Deus. E vai dizer a alguns santos que uma forma da gente meditar melhor sobre essas moradas eternas é por meio da oração. Porque o próprio Jesus disse, batei e a porta será aberta. Por meio da oração nós batemos, por meio da oração nós dialogamos com Deus. E é nesse momento, espiritualmente falando, misticamente falando, que nós adentramos no terceiro céu. Que nós podemos se aproximarmos do coração de Deus, do coração de Jesus. E nós já experimentamos o gozo das moradas eternas. Por isso que nós não podemos nos apegar a nada aqui, nesse mundo. Algumas viagens que eu fiz, seja de avião ou de ônibus, eu passei por algumas experiências. E eu digo que é coisa de Deus, que é coisa do Senhor,
Porque é aquilo que marca, que fica na nossa mente, fica no nosso coração e que nos dá um fogo maior, nos traz uma alegria de dentro para fora. Essa meditação, essas visões, esse sentimento que Deus coloca na nossa alma, no nosso coração, quando é de Deus realmente, ela nos traz uma alegria, nos traz uma paz e ao mesmo tempo nos traz uma inquietação, uma santa inquietação. Eu me lembro que passando pelo estado da Bahia, uma certa vez, de ônibus, numa grande avenida, o ônibus parou e eu observei. Eu gosto de observar as coisas. Eu observei o vai e vem das pessoas, o movimento na cidade. E logo o Espírito Santo foi colocando no meu coração em relação a isso. As pessoas iam, vinham para todos os lados e eu pensei, se eu descesse aqui, se eu descesse do ônibus aqui, numa cidade que eu não conheço, e eu começasse a caminhar por aí, começasse a caminhar nessa cidade, eu não teria para onde ir. Eu não teria um lugar certo, um endereço. Eu não teria um endereço. Aqui Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, vocês conhecem o lugar para onde eu vou, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nós precisamos ter um endereço. Nós precisamos caminhar seguro. Nós precisamos ter certeza para onde nós estamos indo. E se eu descesse naquela cidade, de repente eu poderia até ser acolhido por alguns. Por mais que as pessoas nos acolham, por melhor, né? Por melhor que as pessoas nos acolham em suas casas, nunca vai ser igual à sua casa. Você pode chegar numa casa e ser bem acolhido, mas nunca é igual, nunca se compara à sua própria casa, à sua moradia. E a gente vai, eu fui vendo isso, essas pessoas, e eu disse, meu Deus, se eu começasse a andar por aqui, eu ficaria perdido, sem um rumo certo. Como é difícil, eu que fiz a experiência de andar nas ruas com os moradores de rua, fui em uma ocasião na comunidade do Caminho, onde me convidaram para evangelizar lá na Cracolândia, apresentaram algumas pessoas lá, infelizmente não deu certo, por causa da viagem, e eu fiquei, e os irmãos lá me contando as suas experiências com as pessoas, né? Eu fiquei pensando na viagem quando eu vinha, eu fiquei me deparando com isso, né? E fiquei pensando, meu Deus, para onde eu irei? Né? Que rumo que eu vou tomar? Porque realmente existem pessoas que estão com essa perturbação, que estão com o coração inquieto, perturbado. Isso as pessoas falam para nós nas ruas, né? Que elas não têm mais para onde ir, não sabem mais o que fazer. Né? O seu lugar é a rua, o seu lugar são as calçadas. Elas não têm essa perspectiva. Muitos não conhecem essa palavra. Por isso que Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco para levar a esperança, para levar a boa nova, a boa notícia, essa palavra. Deus tem preparado um lugar e tem muitas pessoas que desconhecem esse presente, essa maravilha, essa boa nova. Tem pessoas que desconhecem e tem muitas pessoas que ficam apegadas às casas, às moradias aqui, terrena. Que ficam acomodados aqui. Mas que não imaginam o que Deus tem preparado, como São Paulo diz. Né? Que nem um olho viu, nem uma mente imaginou, nem um coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, com essa visão, nesse versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. É com essa visão e também com esta certeza, né? Com esta certeza que a palavra de Deus nos traz, que nós devemos caminhar. Nós devemos prosseguir, seguir esse caminho. Esse caminho que é Jesus, seguindo os seus ensinamentos, seguindo a sua doutrina, imitando, né, a sua conduta. Como diz São Paulo, sejam meus imitadores. Por quê? Porque ele imitou Cristo. Então, é nesse caminho, e não é um caminho de rosa, não é um caminho fácil, é um caminho difícil.
Mas é um caminho, o caminho é o único caminho que nos leva a esta morada, que nos leva às moradas eternas. Imaginando, lembrando desses irmãos de rua, que não tem onde repousar, não tem um lugar para descansar, não tem ali um conforto de um colchão, não tem ali, né, muitas vezes uma comida na hora certa, depende dos outros, muitas vezes não tem um cobertor, muitas vezes não tem uma palavra amiga, um conselho, muitas vezes não tem um abraço. São essas pessoas, e tem pessoas que estão no seu conforto, né, mas não tem essa visão, mas não tem essa esperança nas moradas eternas, não é? Porque elas são limitadas. O nosso modo de pensar, diz a Sagrada Escritura, que é limitado e é reprovado por Deus. Então, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça de podermos enxergar com os olhos espirituais essas moradas eternas. Deus tem para você, para cada um de vocês, para mim, como eu disse, Deus tem para nós, né, este lugar reservado, que não dá nem para imaginar, Então, que nós possamos viver aquela fé que Jesus cobra hoje no Evangelho a Pedro, aquela fé que nos faz caminhar sobre as águas, que nos faz caminhar, mas caminhar em direção a Jesus, caminhar rumo, né, em direção ao Senhor. Não caminhar na contramão de Deus, mas na contramão desse mundo movimentado pelas ondas, o barulho, pelas enfermidades, pelos os perigos que nos cercam, mas caminhar rumo a Jesus. Né? Como Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, né, na liturgia de hoje. E Pedro foi. Chega um momento, claro, que ele vai ali afundar, ele vai sucumbindo, mas sempre terá o socorro de Jesus, sempre terá as mãos de Jesus para colocar de pé novamente. Então eu convido a você, mais uma vez, fechar os seus olhos, feche os seus olhos, do jeito que você está, que você possa, com os olhos fechados, pedir ao Espírito Santo que abra, né, abrir os olhos da fé, que o Espírito Santo abra o olhar espiritual para fazer com que a gente possa viver o sobrenatural, viver a vontade de Deus, viver na graça de Deus, viver não com o coração perturbado, como vai dizer aqui no versículo 1. Não perturbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Para dizer Jesus é Deus e a palavra que ele veio trazer para nós é palavra de salvação. É palavra digna de fé e é verdadeira. Então não deixemos que as coisas desse mundo venham tirar a paz. Como não perturbar o coração quando as coisas estão atribuladas para o nosso lado? Quando a doença bate na porta, quando a enfermidade bate na porta, quando as dificuldades financeiras vêm, quando as coisas parece que estão desabando ao nosso redor, como não se perturbar, como não se agitar. Mas o que Jesus diz, não perturbe o vosso coração. E a palavra de Jesus é palavra digna de fé, é palavra de vida eterna. Como disse Pedro, a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Basta a tua palavra, a palavra de Deus basta. Se ele diz para não perturbar o coração, é para que a gente possa viver, se necessário for, no meio de uma tribulação, de um mar agitado, viver no meio de uma situação que quer nos derrubar de cabeça erguida. Viver de cabeça erguida, né? Na consciência de que nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é o céu. Nós temos uma morada, é no céu. Eu me lembro, para finalizar, de uma situação em que houve um tempo na Canção Nova em que eles sorteavam casas. Você se lembra disso aí? E tinha os sorteios e as casas lá, eles mostravam aquelas casas bonitas. A gente tinha uma vontade de morar ali na Canção Nova, mas não era vontade de Deus, né?
era vontade nossa, humana. Então, e a gente rezando para poder ser sorteado. E assistindo o programa, o sorteio, teve um momento que foram sortear e a pessoa pegou o papel e ela gritou assim, parque. Ela falou parque, mas ela deu uma gaguejada lá e pausou um pouco. Quando ela falou parque, nós imaginamos que seria Parque Imperial. Aí na hora eu já disse, é nós, né? É para nós essa casa aqui. E ficamos alegres, ficamos contentes ali na sala, ali, na expectativa. Aquela casa vai ser nossa e nós tínhamos nossos planos, nós tínhamos os nossos desejos, que não eram os desejos de Deus. E de repente era um outro parque. Aí veio a decepção. Veio a decepção. Ah, Senhor, mas por que, Senhor? Né? Porque eu preciso daquela casa, eu quero aquela casa. E eu me lembro que eu fui trabalhar, trabalhava à noite, e eu fui questionando, eu fiquei chateadinho com Deus, né? Eu fiquei nervosinho com Deus. E quando foi mais tarde, peguei a palavra para ler, mesmo chateado, fui ler a Bíblia, e a palavra que caiu para mim foi: a casa do justo permanecerá. E na hora eu até liguei para minha esposa, ou mandei uma mensagem, não sei, eu liguei para ela, eu acho, e eu pedi, não falei nada para ela, eu pedi para ela abrir uma palavra. Abrir uma palavra e rezar e me falasse. E aí ela abriu a palavra que fala também da perseverança, fala também da casa. Fala também de casa. E aí aquela palavra me confortou. Né? Essa palavra me confortou. Quando eu me deparei ontem com essa passagem, as moradas eternas, eu me lembrei, Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar para mim. Jesus conquistou esse lugar. Ele preparou esse lugar. E eu fico imaginando aqui, que lugar será esse, hein? Que beleza de casa, né? Com certeza melhor do que os condomínios aí da Canção Nova, né? Com certeza melhor. E aí eu fiquei pensando, mas é isso mesmo. Os meus desejos, os meus projetos, não são os projetos de Deus. Deus tem outros projetos para nós. O que nós temos que fazer é erguer a nossa cabeça, olhar para o alto, como diz São Paulo, Colossenses, né? Buscar as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus. Viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, amando, respeitando, sendo fiel, para que no final do trajeto, no final nosso trabalho, que a gente, como diz Santo Inácio, eu lembrei do nome do santo, Santo Inácio, que Santo Inácio ensina que esse repouso, esse descanso, só vai acontecer na hora que a gente partir para outra vida. Então, esse dia de trabalho é a nossa jornada que não terminou ainda. Né? Como Jesus falou assim, meu Pai trabalha e eu também trabalho. E nós devemos também, como filhos de Deus, se colocar a serviço, trabalhar. E no final desse dia, no final desse trabalho, com certeza nós vamos receber a recompensa. Vamos receber uma chave, né, com um chaveiro de São Bento. E aí nós vamos adentrar nessas moradas eternas. Aí não tem, meu irmão, não tem para ninguém. Aí não tem tempestade, não tem Covid, aí não tem nada de ruim, como diz Apocalipse, capítulo 21, novo céu e nova terra. Aí será nós vitoriosos, com a graça de Deus, na presença de Deus. Como diz a palavra, nós seremos seus filhos e Ele, o nosso Pai. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.